Cordial saudação a todos os estudantes, aos estudiosos do direito tributário. Aqui é o professor Carlos Augusto com mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre obrigação tributária. Era para ser um vídeo só, mas quando eu vi que estava 35 minutos, eu pensei, não, tá muito comprido, Então eu resolvi fazer segundo, que vai ser mais curtinho esse, hein? Esse vai ser mais curtinho. Então nós vamos continuar falando de obrigação tributária, artigos 113 até 127 do Código Tributário Nacional e dois outros ainda que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Então o que a gente falou do outro vídeo? Nós falamos dos elementos da obrigação tributária, sujeito ativo, sujeito passivo, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Bom, sobre a questão da alíquota, eu quero frisar que a alíquota corresponde a um percentual. Às vezes, é um percentual sobre a base de cálculo. Então, sei lá, você tem um imóvel, tá bom, fato gerador é a propriedade do imóvel. Base de cálculo é o valor venal do imóvel. Valor do imóvel, pronto, fica mais fácil. Alíquota, aí depende de onde você mora. Por exemplo, aqui em Presidente Prudente, normalmente a alíquota é de 3%. Pode ser em alguns municípios 2, 2,5%, 4%, não sei. Então, alíquota, quando a gente fala de alíquota, estamos falando de um percentual, de uma fração. Agora, muitas vezes, o tributo ele é cobrado com base num valor fixo. Então, eu até mencionei o exemplo de alfaiate e tantos outros casos, né? Alfaiate, mecânico, pedreiro, advogado mesmo, médico, como pessoas físicas, eles vão estar sujeitos a um valor fixo de imposto sobre serviços, ISS. Então a gente não vai estar falando sobre um percentual, certo? Nós temos assim a base de cálculo sendo o valor dos serviços, mas a legislação tributária ela diz que em alguns casos você não pode usar o preço dos serviços para fins de ISS. Era o Decreto-Lei 406 de 68 e nesse ponto ele ainda está em vigor, viu? É o finalzinho do Decreto 406 de 1968. Decreto-Lei, Decreto-Lei 406 de 1968. No finalzinho diz que a prestação pessoal de serviços, de alguns serviços, o valor que o profissional ele ofere não vai ser usado como base de cálculo do imposto sobre serviços. Então, o ISS pago pelo tecelão, pelo fulano que faz limpeza de chaminé. Sua casa não tem chaminé, né? Mas não tem lareira. Mas a indústria tem chaminé, viu? E tantas outras atividades. Então, quando tem um trabalho pessoal, você não cobra o ISS com base no valor dos serviços. Deixa para a Receita Federal, né? Ela cobra o imposto de renda, a União Federal, ela cobra o imposto de renda, né? Então, o que o município tem que fazer? Os municípios, que é o imposto municipal, o que eles fazem? Eles cobram um valor fixo, certo? Aí tá certo você falar alíquota? Não, porque a alíquota em si aí não é fração, é um valor fixo. A anuidade que se paga na OAB. Então nós temos um valor fixo também. Então essa palavra alíquota, apesar da alíquota ser um dos elementos da obrigação tributária, ela não é um elemento obrigatório. Nós temos alguns tributos que você não fala de alíquota, porque não tem um percentual sobre base de cálculo que vai servir de base para o pagamento, tá bom? Então esses exemplos, ISS fixo, anuidade do OAB, algumas taxas, taxa para o corte da árvore. Se quero cortar a árvore da frente da minha casa. Muita gente quer cortar árvore, né? Muita gente quer cortar árvore, ninguém gosta de árvore. Até parece que elas não produzem oxigênio, né? A gente esquece desse detalhe, mas tudo bem. Quero cortar a árvore na frente da minha casa. Tem que pagar uma taxa para a prefeitura. Legal, qual que é a taxa? A taxa vai ser um valor fixo, vai ser um valor X que eu vou pagar. Então, muitas vezes, nós temos o tributo e nós não temos esse elemento alíquota na obrigação tributária, tá? Só nesses casos. Bom, deixa eu ver aqui, eu fiz a minha colinha aqui. A minha colinha aqui para não me perder. Quando eu dou aula em sala, eu coloco no quadro, né? Sobre sujeito passivo, eu gostaria muito de falar agora sobre a questão da solidariedade
Solidariedade é um ponto que todo mundo estuda bastante em direito civil, mas que a gente vai tratar aqui também em direito tributário. O Código Tributário Nacional, ele prevê a solidariedade, ou seja, a Fazenda Pública, o sujeito ativo, ela pode exigir a integralidade da obrigação tributária de apenas um dos sujeitos passivos. Pode ter 50 sujeitos passivos, mas ela pode exigir de um só. Então vamos supor, dar um exemplo. Vamos supor que 30 pessoas elas sejam donas de um imóvel urbano. Compraram. As 30 pessoas compraram um imóvel urbano grande, né? Uma gleba, né? Imóvel grande a gente chama de gleba. Então compraram uma gleba ali, um quarteirão inteiro, uma quadra inteira. Compraram. Sei lá o que eles vão fazer, se eles querem no futuro parcelar o imóvel, sei lá o que eles querem vão fazer. Mas 30 pessoas cobraram. Aí alguém foi fazer o cadastro. Aí tem o nome de 30 pessoas. Aí estava fazendo o cadastro, aí no sistema. Isso eu já vi acontecer no município, viu? Eu já vi acontecer. Aí vai fazer o cadastro, vai colocando o nome de todo mundo. Só que quando você vai imprimir o cadastro, saía o nome só só da primeira pessoa. Não sei se é ordem alfabética, ou que deram o nome primeiro dele, eu não sei. Resultado: a Fazenda Pública, querendo, se ela quiser, ou por uma questão de sistema, igual esse que eu mencionei, ela pode cobrar só de um dos sujeitos passivos, só de um dos donos do imóvel, a totalidade dos tributos. Tem que pagar IPTU? Tem, e é um valorzão. Já imaginaram uma área grande dentro da cidade? Então, deve ser, ainda mais não construída, deve ser um imposto enorme. Ah, tem 30 donos. Se a prefeitura quiser, ela cobra o valor total de um deles só. Ele que se entenda com os outros, porque é obrigação solidária. Pode ser exigida de apenas um, ou de vários, ou de todos, a critério do credor. O credor é o sujeito ativo, a Fazenda Pública. E eu tive um caso desse concreto, e que aconteceu isso mesmo. A pessoa tinha vários proprietários de imóveis, se cadastraram, e aí quando a Fazenda Pública começou a emitir cobrança, acho até que entrou com a execução fiscal, pegou só o primeiro nome. Então, só o nome do primeiro proprietário só. E os outros? Não saiu o nome deles. Eram devedores? Eram, porque estava lá o cadastro, né? Mas quando foi gerar a certidão de dívida ativa, quando foi gerar a execução fiscal, saiu o nome só de um deles. Aí ele foi lá bravo, mas ele não estava certo, não. Ele estava errado. Por quê? Obrigação solidária. Então, se nós tivermos 2 ou mais sujeitos passivos relacionados à mesma obrigação tributária, a Fazenda Pública ela pode cobrar de qualquer um deles a integralidade do crédito tributário. Nós temos outras situações, né? Eu gosto de contar assim, casos que eu já tive. Por exemplo, sociedade. Tem uma coisa que às vezes acontece, sociedade entre marido e mulher. Tá dando tudo certo, isso é uma sociedade comercial. Normalmente a mulher empresta o nome para o marido para abrir uma sociedade. Aí, de repente, o marido some no mundo, a mulher emprestou o nome, ela nem sabia, deu o nome, e a empresa está no nome dela e sobrou dívida para ela pagar. E o marido, cadê? Sumiu no mundo. Aliás, eu tive um caso desse, não vou ficar falando, fica até com dó da mulher, né? Aquele fulano, sei lá, ele tinha uma empresa lá, tinha o pessoal que trabalhava, tinha uma secretária, não sei o que, o cara sumiu no mundo, pegou o dinheiro, sumiu aí, foi lá para sei lá para onde, e sobrou a mulher como proprietária também da empresa, dívida para ela pagar, né? Então, obrigação solidária. O poder público podia exigir do marido e da mulher. Ambos eram sujeitos passivos. Mas por uma questão de conveniência tributária, o marido sumiu, vai cobrar só da esposa que ficou aqui, né, na Rua da Amargura, aliás. Agora é interessante que se nós tivermos uma situação de isenção que for pessoal, ela não se comunica aos outros na solidariedade. Por exemplo, vamos dar um exemplo que 2 pessoas sejam proprietárias de um imóvel, mas tem uma lei local, uma lei municipal, que diz que a pessoa que for portadora de doença grave, tal, ela não vai pagar o IPTU se o imóvel tiver até uma determinada área. Então ela é dona, ela tem a doença, ela é dona, e o coproprietário, o seu sócio,
não tem doença nenhuma, também é dono. Então a pessoa é sócia, a pessoa é coproprietária, ela se enquadra na lei da isenção, mas é uma lei que estabelece uma isenção pessoal, porque é quem tem a doença só. Então a isenção vai dizer respeito só àquela pessoa. Então aquela pessoa não vai ter que pagar o IPTU. Então ela vai ter isenção da sua parte, 50%. Então essa isenção não se comunica ao outro coproprietário. E o coproprietário vai ter que pagar quanto? Só 50% do IPTU, porque as outras 50% é a parte que já tinha isenção. E é interessante também que se nós tivermos uma execução fiscal em ajuizamento, em andamento, execução fiscal ajuizada em andamento, né? Se nós tivermos vários sujeitos passivos, se tiver uma interrupção da prescrição por qualquer motivo, com relação a um deles, se aplica a todos os outros. Bom, agora uma palavrinha sobre a questão da capacidade tributária que diz respeito ao sujeito passivo. Capacidade tributária. Capacidade tributária é o dever legal de cumprir as obrigações tributárias. Isso é a capacidade tributária. E é interessante que o nosso Código Tributário, ele estabeleceu que a capacidade tributária ela independe da capacidade civil ou da pessoa estar numa situação de privação dos seus direitos. Então vamos dar dois exemplos. Criança paga imposto de renda. A gente sempre pensa que criança pequenininha não tem nada, né? Mas tem muita criança bilionária. Sim, paga sim. É claro que ela vai ter um tutor, vai ter um responsável, alguém que vai cuidar. Ela não vai pagar diretamente, mas ela paga. O fato dela não ter capacidade civil ainda, dela ser incapaz civilmente, não exclui a capacidade tributária. Outra coisa, uma pessoa contada uma restrição de direito, uma restrição de liberdade. O fulano está preso. O empresário foi preso. De vez em quando a gente vê, até na televisão, né, quando o empresário vai preso. O empresário foi preso. Por causa disso, a sua capacidade civil ela está agora sofrendo uma restrição de liberdade. Isso afeta a capacidade tributária? Vai ter que pagar os impostos do mesmo jeito. Alguém vai cuidar disso. Ele vai ter um procurador, vai ter um contador, alguém vai cuidar disso. Então, a capacidade civil, a incapacidade civil, ela não afeta a capacidade tributária. E também a limitação, a restrição na capacidade civil, como restrição à liberdade, uma pessoa que estiver presa, por exemplo. Então isso não afeta a capacidade tributária, que continua sendo plena. Bom, feitas essas considerações, tem mais 3 assuntos para fechar o vídeo. Primeiro, com relação ao domicílio tributário, que é o local onde a pessoa define que terá seu estabelecimento, sujeito principalmente à fiscalização. Isso é um conceito assim que ele tem sido flexibilizado, porque hoje a fiscalização tributária está cada vez mais em tempo real e eletrônica. Cada vez menos se tem a visita de fiscais, né? De auditores tributários, de agentes de fiscalização, cada vez menos. Mas, de qualquer forma, todo sujeito passivo ele vai ter que ter um domicílio tributário. Pessoa física, jurídica, ela vai ter um domicílio tributário. Normalmente, para as pessoas físicas, é a sua residência. Se ela tiver mais de uma residência, ela vai declarar, uma hora ela vai ter que se inscrever no cadastro, ela vai declarar um endereço. Pessoa jurídica, onde ela tem a sede, e assim vai. Se porventura uma pessoa jurídica ela estabelecer seu domicílio em um lugar muito difícil para atrapalhar a fiscalização, a Fazenda Pública pode desconsiderar esse domicílio e estabelecer um outro. Por exemplo, uma empresa que está estabelecida e presta serviço de Presidente Prudente. Aí ela estabelece que ela vai ter a sua sede em São Paulo, mas não São Paulo aqui capital, vai ter São Paulo lá no Amazonas, tem uma cidadezinha no Amazonas chamada São Paulo, pequenininha lá no cantinho. Por que o empresário fez isso? Para dificultar a fiscalização do município de Prudente. O município de Prudente pode simplesmente desconsiderar esse domicílio de eleição e estabelecer outro, estabelecer a sede aqui em Prudente, estabelecer que o local onde são prestados serviços aqui em Prudente, aqui que vai ser o domicílio tributário e pronto. Penúltimo assunto,
denúncia espontânea. Está no artigo 138 do Código Tributário Nacional. Eu falei que já ia ter 2 artigos fora do 113 até 127. Está no 138. O que significa isso? Significa que se o sujeito passivo descumprir obrigação tributária, pode ser principal ou acessória. Aqui vai se aplicar mais na acessória, né? Aliás, vai se aplicar só na acessória. Se o sujeito passivo descumprir obrigação tributária acessória, o que o sujeitaria à multa, se antes da Fazenda Pública descobrir, antes dela iniciar um procedimento relacionado a isso, se ele confessar que ele descumpriu a legislação e procurar corrigir o seu ato, ele não pode ser penalizado com multa. Vamos supor que o Estado ou o município, eles estabeleçam que a empresa ela tem que manter um cadastro com o seu endereço atual. E se ela mudar de endereço e não avisar a Fazenda Pública, logo em seguida, ela está sujeita a uma multa de tanto. Vamos supor que a empresa mudou de endereço. Faz 1 ano que ela mudou de endereço e esqueceu ou não quis, não sei, comunicar a Fazenda Pública, está sujeita a multa. Está sujeita a multa. Aí a empresa, por algum motivo, resolve, opa, estou fazendo isso errado. Vou comunicar para a prefeitura ou para o estado lá que eu estou com um novo endereço. Vou atualizar os meus dados cadastrais. Muito bem. Fazendo isso, a partir do momento que a empresa se apresenta e confessa, olha, eu mudei de endereço, não sabia, desculpa, eu estou comunicando só agora, e a Fazenda Pública toma conhecimento dessa infração, como a empresa contou, nós temos aí denúncia espontânea. Não pode aplicar multa. Não pode aplicar multa. Deixa eu dar um outro exemplo. Apresentação de declaração por imposto de renda. Então tem uma data. Então, às vezes, a pessoa se desorganizou, pessoa física ou jurídica, ou às vezes o contador dela, de preferência não, né? Porque o contador costuma ser organizado certinho, né? Mas vamos supor que alguém se desorganizou e não tem a papelada suficiente para apresentar, para transmitir a declaração do imposto de renda para a Receita Federal até aquela data. Não consegue. O que faz? Qual é um truque que muitas vezes é utilizado pelos contadores? Transmite uma declaração incompleta. Às vezes não coloca nem renda, não coloca nada. Porque a Receita Federal ela demora muitos e muitos meses para processar e descobrir se tem algum erro. Muitos meses. Aí o que o contador, o que o contribuinte faz? Passou o prazo, ele corre atrás da papelada, faz uma declaração certinha e apresenta uma declaração retificadora. Ele fez errado? Fez errado, ele não declarou o imposto de renda certo, ele não disse que tinha que pagar. Agora ele apresenta certinha a declaração do imposto de renda. Se tiver que pagar imposto, ele já vai ter o recibo, já vai pagar parcelado à vista ou parcelado, etc. Já vai começar o pagamento. E ele fez errado? Ele não apresentou os dados. Ele omitiu receita, omitiu negócios, omitiu lucro, etc. Mas omitiu quando devia ter apresentado, não apresentou. Mas agora ele tá corrigindo isso. Ele fez errado? Fez errado. Estava sujeito a uma multa? Se a Receita Federal descobrisse, ele ia levar uma multa na cabeça pesada. Mas ele confessou. Então é denúncia espontânea. A denúncia espontânea, ela afasta a penalidade, não afasta o pagamento do tributo, se for devido. Ele tem que ser pago, mas afasta a penalidade. Então, interessante esse caso, né, da denúncia espontânea. Se for realizado, ele sendo realizado, afasta a penalidade. Mas não pode ter sido iniciado algum procedimento, tá? Se porventura o contribuinte do imposto de renda, ele não apresentou, ele omitiu renda, omitiu receita, tal, e não recolheu imposto. Aí ele demorou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses para fazer a retificadora. Aí a Receita Federal descobriu antes e mandou uma cartinha para ele. Olha, você não esqueceu de apresentar nenhum documento não, etc. Gente, aí já era. Porque iniciado algum procedimento de apuração pela Fazenda Pública, a denúncia espontânea não tem mais valor. Então ela tem que ser assim antes de começar qualquer coisa, tá? Antes de começar algum procedimento administrativo de fiscalização, de investigação. E agora o último ponto,
vamos remar lá para o artigo 161 do Código Tributário Nacional, que diz respeito a Código Tributário Nacional, e ele fala sobre a consulta tributária. Basicamente, às vezes o contribuinte ele fica com dúvida com relação a algum tributo. Por exemplo, ele tem uma atividade de serviços e ele não sabe, opa, esse serviço, será que ele está sujeito ao ISS? Ele fica com dúvida. Opa, esse serviço que eu estou prestando aqui em Presidente Prudente, será que eu tenho que recolher aqui? Ou minha empresa está em São Paulo, eu tenho que recolher lá? Às vezes ele fica com dúvida, o contribuinte. Então, quanto a valor, o contribuinte tem que recolher, ele não sabe, opa, pera um pouquinho, eu estou com dúvida, para esse imposto que eu tenho que recolher, conta isso, conta aquilo também ou não? Pode acontecer isso tudo. Nesses casos, o artigo 161 do Código Tributário Nacional, ele diz que até a data do vencimento do tributo, não pode passar do vencimento, o contribuinte ele pode fazer uma consulta para a Fazenda Pública. Dizer a sua dúvida, olha, eu estou querendo recolher, mas eu estou com uma dúvida, não sei se eu recolho, se eu não recolho, eu não sei se o valor é esse, o valor é aquele. E essa consulta, ela vai ser conhecida pela Fazenda Pública e vai ser respondida, às vezes rápido, às vezes devagar. O que importa nesse caso? É que ele fazendo a consulta, mesmo que ele tenha um valor de tributo para recolher, que ele tem que recolher mesmo, sobrevindo o vencimento e a consulta ainda não tendo sido respondida, ele vai ter que pagar? Ainda vai ter que pagar. Quando? Só depois que a consulta foi respondida. Na pendência de apreciação dessa consulta pela Fazenda Pública, pela administração tributária, enquanto ela não responder, o sujeito passivo ele fica livre de multas e juros de mora. Então ele tinha que ter, vamos supor, ele tinha que ter pago o tributo no dia 28 de abril. Só que ele estava com uma dúvida, não sabia se aquele serviço ia ser incluído ou não, tal. Aí antes do dia 28 ele fez uma consulta para a Fazenda Pública. E até agora a Fazenda Pública não respondeu. Sei lá, já passou um tempão e não respondeu. E ele não sabe exatamente quanto ele tem que recolher. Ele vai recolher? Vai ter que recolher sim. Mas já passou a data de vencimento. Mas ele fez a consulta, protocolou a consulta certinho? Então, ele está livre de juros de mora e está livre de qualquer multa. O valor do tributo ele vai ter que recolher, mas só o valor do tributo com a correção monetária, com a atualização. Então, a consulta tributária, ela, enquanto não for respondida, ela exime o sujeito passivo de juros e de multa tributária. Aí só tem que pagar o valor principal, o valor do tributo, sem juros e sem multa tributária. Então, acho esse ponto importante. Quem faz a consulta tributária? Está aqui no Código Tributário Nacional, não importa se a legislação local prevê ou não. É União, Estados, municípios, todos estão sujeitos a essas regras do Código Tributário Nacional. Inclusive essa daqui do artigo 161, que é a consulta tributária. Mas ele tem que fazer certinho, né, de acordo com a legislação. Então, às vezes, pode ter um procedimento digital, às vezes é um processo físico. Ele não pode mandar, sei lá, e descobre que a prefeitura, o Estado tem um WhatsApp de atendimento, ele manda por WhatsApp. Ou então manda por e-mail. Não, tem que usar um canal formalizado, né? Tem que ser até a data de vencimento do tributo. Bom, esse é o vídeo que eu quis fazer para completar o estudo da obrigação tributária. Obviamente, a gente abrangeu apenas alguns aspectos. Não é dispensada a leitura de todos os dispositivos legais pelo estudante. É claro que o estudante, ele tem esse vídeo aqui, vai ouvir de novo, vai voltar, vai ver se eu falei alguma coisa que ele discorda e vai fazer um comentário pelo Aprender, né? Vai mandar mensagem se quiser e vai estudar, vai pegar livro, vai pegar artigo, vai estudar, tá certo? Não importa se é para prova, se é para concurso público, se é para exercício profissional ou se é apenas para aumentar, sim, o seu conhecimento. Então, pessoal, obrigado pela atenção, obrigado por quem chegou até aqui e até o próximo vídeo. Fui!